todos nós queremos respostas. Mas você sabia que muitas vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas? Olá, eu sou Fabiana Santos e você está assistindo ao vídeo 22 do desafio 30 vídeos em 30 dias. Eu recebo com muita frequência e-mails de pessoas me pedindo algum tipo de aconselhamento, algum tipo de orientação, me contando fatos das suas vidas, às vezes me contando muitas coisas, e-mails muito longos, de diversos parágrafos. E eu tenho muita vontade de responder todos os e-mails que eu recebo, mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu não consigo porque não dá tempo mesmo. Mas na maioria das vezes é porque não consigo, porque não houve uma pergunta bem feita. Às vezes eu tenho narrativas enormes e essas narrativas, elas me contam muitas coisas e me trazem muitos elementos, mas não trazem o elemento essencial para que eu possa, de fato, dar uma resposta. E esse elemento essencial é uma pergunta específica, uma pergunta direta. O que eu encontro na maioria das vezes é assim: Fabiana, me dá uma ajuda, me dá uma orientação depois dessa narrativa enorme. Então deixa eu te dizer, se euzinha, que estou ali do outro lado do computador e vejo uma narrativa e às vezes eu até quero responder, mas eu não sei o que responder diante daquilo tudo que foi narrado, o que é que você acha quando você faz uma pergunta para o universo, uma pergunta para o seu subconsciente, uma pergunta que você não consegue especificar a ponto de saber o que de fato você quer obter como resposta? Então, essa dificuldade que eu tenho, que eu estou aqui revelando para você, de responder os e-mails que eu recebo, é a mesma dificuldade que você tem de obter as respostas que você quer, seja por qualquer meio. Qualquer meio. Seja me mandando um e-mail com uma pergunta, seja perguntando para você mesma, seja buscando a resposta dessa pergunta num vídeo no YouTube, seja buscando qualquer tipo de ajuda para obter a resposta, seja quando você faz uma meditação e pensa na resposta. Então vamos lá. Quando você não souber exatamente o que você está buscando, cabe, e aí essa é a dica poderosa desse vídeo aqui, cabe um esforço prévio de chegar até uma pergunta com o mais alto grau de especificidade que você puder atingir. Então, se você me conta algumas coisas da sua vida e me pede uma orientação, como é que seria mais fácil para eu responder? Você pode até usar isso como uma figura para ficar mais fácil de você chegar até a pergunta. Talvez você quisesse me perguntar assim: Fabiana, qual é o primeiro passo? Fabiana, o que é mais importante eu focar nesse momento? Fabiana, como é que eu consigo sair desse ponto estagnado que eu cheguei? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Percebe como esse tipo de pergunta seria mais fácil para eu responder do que uma orientação, do que uma ajuda? Fabiana, por onde eu começo? Fabiana, disso tudo que eu narrei, o que você considera mais importante eu trabalhar nesse momento? Você está me entendendo? Então, formule, faça um esforço de formular a sua pergunta, ainda que não seja para direcionar a sua pergunta para mim, ainda que seja para você direcionar a pergunta para o universo e pedir ajuda. Universo, por favor, por onde eu começo? Qual é o próximo passo? Como é que eu quebro esse ciclo de estagnação que eu entrei? Faça um esforço de chegar até a pergunta e observe o que acontece com a resposta quando você se trabalhou ao ponto de elaborar uma pergunta bem feita. E eu vou te contar o que acontece. É muito provável que você, ao formular a pergunta, a resposta venha quase que de imediato. Porque esse é o efeito de uma pergunta bem feita. E quando você não souber por onde começar para fazer uma pergunta bem feita, eu tenho mais uma dica poderosa. E essa dica é a seguinte: o que é que você quer? O que você quer? E aí, se for necessário, anota o que você quer.
E dessas coisas todas que você colocou, que você quer, porque muitas vezes você quer mais de uma coisa, qual é a mais importante? Qual é a mais importante? E quando você encontrar a resposta do que você quer, da coisa mais importante, do que importa mais nesse momento, você coloca a palavrinha como no início. Então vamos supor que você tenha chegado até o que eu quero. Então, o que eu quero nesse momento? Eu quero parar de brigar dentro de casa. Então, você vai colocar a palavra como no começo, assim. Como eu posso parar de brigar dentro de casa? Então, na verdade, não é só a palavrinha como, é como eu posso. São 3 palavrinhas, é uma expressão. Como eu posso? Como eu posso? Como eu consigo parar de brigar com a minha família? Como eu consigo sair dessa situação de dívida que eu entrei? Como é possível sair dessa situação de dívida? E aí, essa palavra como vai abrir possibilidades para você. Porque esse é o efeito da pergunta. A pergunta bem feita, ela abre possibilidades. Como eu posso sair da minha situação de dívidas? Qual é a primeira possibilidade que se abre? Um brainstorming do que pode ser feito exatamente agora para você melhorar essa sua situação. E em segundo lugar, quem pode me ajudar com isso? Percebe? Uma pergunta às vezes leva a uma segunda pergunta. Como eu posso sair das minhas dívidas? Quem pode me ajudar com isso? Percebe? E quando você faz a pergunta, você abre a possibilidade de que exista a resposta. Ao invés de você pensar assim, eu quero sair das minhas dívidas, eu estou atolada em dívida, a minha vida está terrível porque eu não sei o que fazer por causa das minhas dívidas, por causa do buraco negro que eu me encontro de dívidas. Olha como é ruim isso tudo que eu estou falando. Por outro lado, olha o efeito da pergunta. Como é que eu posso sair dessas dívidas todas? Olha a energia que vem com a pergunta, como eu posso? Porque como eu posso pressupõe que eu posso sair desse buraco que eu entrei. Entendeu? Olha a mudança na energia quando você coloca a palavra como. Como eu posso? Eu estou pressupondo que eu posso. Bom, esse vídeo de hoje está cheio de dicas. Eu espero que você tenha gostado. Adoraria saber o que você achou. Deixa o seu comentário abaixo. Me dá um like ou um dislike. Reage de alguma maneira para eu saber o que você achou. Convido você a se inscrever no canal. E também a se inscrever no fabianasantos.com.br. Tem coisas que só dá pra gente compartilhar por e-mail. Eu adoraria ver você na minha lista. E a gente se vê por aí, então, até o próximo.